O portão de ferro forjado abriu-se lentamente, como se hesitasse em revelar o que havia por trás dele. Cecília Oliveira respirou fundo, apertando a alça da sua mochila surrada enquanto observava a imponente mansão que se erguia no topo da colina. O motorista que a trouxera do centro de São Paulo até o bairro nobre do Morumbi permaneceu em silêncio, limitando-se a indicar com um gesto que ela deveria seguir pelo caminho de pedras polidas que serpenteava por entre os jardins impecavelmente cuidados. "Você consegue", murmurou para si mesma, ajeitando o coque simples que prendia seus cabelos castanhos. Não era a primeira vez que trabalhava como babá, mas nunca havia entrado em um lugar tão imponente quanto a mansão Albuquerque, conhecida em toda a alta sociedade paulistana. O som dos saltos de Cecília ecoava pelo caminho enquanto ela observava as estátuas de mármore distribuídas pelo jardim, todas parecendo acompanhar seus passos com olhares congelados no tempo. As flores exóticas exalavam perfumes que se misturavam no ar da manhã ensolarada de outono. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta principal se abriu. Uma mulher alta de aproximadamente 30 anos, cabelos loiros perfeitamente alisados e maquiagem impecável, surgiu usando um vestido branco que parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. "Você deve ser a nova babá." A voz era fria, quase metálica. Não era uma pergunta, mas uma constatação. "Sou Bianca Ferreira, noiva do Sr. Albuquerque. Entre." Cecília assentiu, seguindo Bianca para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante que a fachada. Piso de mármore italiano, obras de arte que valiam fortunas penduradas nas paredes, móveis que pareciam nunca ter sido usados. "O Sr. Henrique espera pontualidade e discrição absolutas", continuou Bianca enquanto caminhavam por um longo corredor. "A pequena Helena precisa seguir uma rotina rigorosa. Qualquer alteração deve ser comunicada a mim imediatamente." "Compreendo", respondeu Cecília, tentando manter a compostura enquanto absorvia cada detalhe ao seu redor. "Tenho experiência com bebês e sou muito organizada." Bianca parou abruptamente, virando-se para encarar Cecília de cima a baixo. Seus olhos verdes analisavam cada centímetro da babá, como um scanner em busca de falhas. "Espero que seja melhor que as anteriores. Nenhuma durou mais que 2 semanas." Um sorriso frio surgiu em seus lábios perfeitamente desenhados com batom cor de cereja. "Helena é especial e exige cuidados especiais." Antes que Cecília pudesse responder, uma porta ao final do corredor se abriu e um homem de aproximadamente 40 anos surgiu. Henrique Albuquerque emanava poder em cada gesto. Vestido com um terno sob medida, cabelos grisalhos nas têmporas contrastando com o negro ainda predominante, olhos castanhos penetrantes que pareciam capazes de ler pensamentos. "Ah, você chegou." Sua voz era grave e autoritária. Ele se aproximou estendendo a mão. "Sou Henrique Albuquerque. Espero que Bianca já tenha explicado as regras básicas." Cecília apertou a mão dele, notando a aliança dourada em seu dedo. "Sim, senhor. É um prazer conhecê-lo. Sou Cecília Oliveira." "Seus documentos e referências foram verificados minuciosamente", disse ele, indicando, para que o seguissem. "Preciso de alguém confiável para cuidar de Helena enquanto estou trabalhando, desde que minha esposa..." Ele parou, como se as palavras tivessem ficado presas em sua garganta. "Desde o acontecimento, tenho sido extremamente cauteloso." Bianca colocou a mão sobre o ombro de Henrique, em um gesto que parecia mais calculado que genuíno. "Querido, não precisa falar sobre isso agora." Eles chegaram a uma porta branca decorada com pequenas nuvens pintadas à mão. Henrique a abriu lentamente, revelando um berçário digno de um conto de fadas. Paredes em tom pastel, móveis delicados pendendo do teto, uma poltrona de amamentação junto à janela que oferecia vista para os jardins. No centro do quarto, um berço de madeira entalhada abrigava uma pequena figura. Cecília se aproximou cautelosamente, sentindo o coração acelerar quando viu o rostinho redondo e os pequenos punhos fechados da bebê adormecida. "Esta é Helena", murmurou Henrique, com uma suavidade que não havia demonstrado até então. "Ela tem 8 meses."
Cecília observou a criança com atenção profissional, mas também com um carinho instantâneo que não conseguiu explicar. Helena tinha uma pele clara e delicada, cílios longos e uma pequena marca de nascença quase imperceptível próxima à têmpora direita. "Ela é linda", disse Cecília sinceramente. "Todas as instruções estão nesta pasta", interrompeu Bianca, entregando um fichário grosso com abas coloridas. Horários de alimentação, banho, medicação preventiva, sono, tudo deve ser seguido à risca. As mamadeiras já vêm preparadas pela nossa nutricionista. Você só precisa aquecê-las no horário correto. Cecília folheou rapidamente o fichário, impressionada com o nível de detalhamento. "Entendo. E quem preparou esse protocolo?" "Eu mesma", respondeu Bianca, erguendo o queixo. "Pesquisei os melhores métodos de cuidado infantil. Helena merece apenas o melhor." Henrique consultou o relógio de ouro em seu pulso. "Preciso ir. Tenho uma reunião importante na empresa. Cecília, seu quarto fica no final deste corredor, próximo ao berçário. Bianca lhe mostrará tudo antes de sair para seu compromisso." Ele se inclinou sobre o berço, tocando suavemente a testa da filha com os lábios. Por um instante, seu rosto se transformou, toda a dureza desaparecendo. Então endireitou-se, ajustou a gravata e voltou a ser o empresário imponente. "Cuide bem dela", disse a Cecília antes de sair. Quando ficaram sozinhas com a bebê, Bianca mudou sutilmente. Seu olhar para Helena parecia distante, quase clínico. "Vou mostrar o resto da casa. O pessoal de serviço já sabe que você chegou. Não interaja muito com eles além do necessário, especialmente com Jairo, o jardineiro. Ele é peculiar." Enquanto seguiam para conhecer o resto da propriedade, Cecília notou algo estranho no berçário. O relógio na parede marcava 10 minutos adiantado em relação ao seu. Parecia um detalhe insignificante, mas anos trabalhando com crianças haviam aguçado seu senso de observação. Durante o tour pela mansão, Bianca apresentou a cozinha impecável onde Dona Zilda, a governanta de meia-idade com rosto severo, preparava o almoço. No jardim, um homem magro de pele bronzeada pelo sol trabalhava em silêncio entre as roseiras. Ele ergueu os olhos quando passaram, e Cecília sentiu um arrepio ao notar seu olhar intenso. "Aquele é Jairo", sussurrou Bianca. "Como disse, evite conversas desnecessárias." De volta ao berçário, Helena havia acordado. Seus olhinhos castanhos observaram Cecília com curiosidade quando ela se aproximou. "Olá, pequena", disse Cecília suavemente, sentindo uma conexão inexplicável com a bebê. "A primeira mamadeira dela está ali", apontou Bianca para um recipiente isolante sobre a cômoda. "Lembre-se de verificar a temperatura antes." Quando Bianca saiu para seu compromisso, Cecília finalmente pôde respirar mais tranquila. Pegou Helena no colo com cuidado, balançando-a gentilmente enquanto cantarolava uma canção de ninar. A bebê sorriu, revelando gengivas rosadas. Enquanto preparava a mamadeira, Cecília notou algo estranho. Um leve odor metálico emanava do líquido quando o aqueceu. Franziu o senho, cheirando novamente. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Por precaução, testou algumas gotas no próprio pulso, como sempre fazia. A temperatura parecia adequada, mas algo a incomodava. Helena, no entanto, parecia ansiosa pelo alimento, agitando os bracinhos. Naquela noite, após colocar Helena para dormir, Cecília retirou de sua mala um pequeno caderno azul. Na primeira página, escreveu a data e começou a registrar suas observações do dia. O relógio, adiantado, o comportamento controlador de Bianca, o olhar perturbador de Jairo e, principalmente, aquele estranho cheiro nas mamadeiras. Olhou pela janela para a lua que brilhava sobre os jardins da mansão. Algo não estava certo naquela casa, e ela estava determinada a descobrir o quê. O que Cecília não sabia era que sua chegada havia desencadeado engrenagens que estavam em movimento muito antes de ela pisar naquela propriedade, e que o destino da pequena Helena e o seu próprio estavam muito mais entrelaçados do que poderia imaginar. 2 semanas se passaram desde a chegada de Cecília à mansão Albuquerque. Durante esse período, ela estabeleceu uma rotina com Helena,
ganhando cada vez mais a confiança da pequena, que sorria sempre que a via entrar no berçário. Henrique continuava distante, raramente passando mais de 15 minutos com a filha antes de mergulhar em telefonemas e reuniões. Bianca, por sua vez, supervisionava cada movimento de Cecília com um olhar crítico que mal disfarçava sua desconfiança. Naquela manhã de quarta-feira, Cecília acordou mais cedo que o habitual. Algo a incomodava desde a noite anterior, quando Helena teve dificuldade para dormir, inquieta e choramingando sem motivo aparente. Enquanto preparava-se para mais um dia de trabalho, escutou o som baixo de vozes vindas do corredor. Aproximou-se silenciosamente da porta e reconheceu as vozes de Bianca e Jairo. "Está tudo sob controle", sussurrou Bianca. "Ele não desconfia de nada." "E a nova babá?" A voz rouca de Jairo carregava uma preocupação palpável. "Ingênua como as outras. Apenas faz o que mandamos." Os passos se afastaram antes que Cecília pudesse ouvir mais. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Em seu caderno azul, já havia páginas preenchidas com observações inquietantes. O relógio sempre adiantado no berçário, como se alguém quisesse confundir os horários das mamadeiras. Os olhares trocados entre Bianca e Jairo quando pensavam que ninguém estava observando. E, principalmente, aquele cheiro metálico nas mamadeiras que, por algum motivo, parecia mais forte em determinados dias. Cecília dirigiu-se ao berçário e encontrou Helena já acordada, mas incomumente quieta. Ao pegá-la no colo, notou algo alarmante: pequenas manchas rosadas espalhadas pelo pescoço e bracinhos da bebê. "O que é isso, pequena?" murmurou, examinando as manchas com cuidado. A temperatura da criança parecia levemente elevada. Preocupada, Cecília consultou o termômetro digital. 37,8 ares. Não era uma febre alta, mas considerando as manchas, decidiu que precisava informar Henrique imediatamente. Encontrou o empresário no escritório, prestes a sair para mais um dia de trabalho. "Sr. Albuquerque, desculpe interrompê-lo, mas Helena apresentou algumas manchas na pele e está com febre leve." Henrique franziu a testa, parecendo genuinamente preocupado. "Manchas? Que tipo de manchas?" "Pequenos pontos rosados, principalmente no pescoço e braços. Apareceram durante a noite, acredito." Ele pegou o telefone imediatamente. "Vou ligar para o Dr. Mendes. Ele é o pediatra dela desde o nascimento." Cecília observou, enquanto o empresário descrevia os sintomas pelo telefone. Do outro lado da linha, o médico parecia fazer perguntas que Henrique respondia com crescente impaciência. "Ele diz que provavelmente é apenas uma reação alérgica", explicou após desligar. Perguntou se houve alguma mudança na alimentação ou produtos de higiene. "Não que eu saiba, senhor. Tenho seguido rigorosamente as instruções no manual." Bianca entrou no escritório, vestindo um roupão de seda, e fingindo ter acabado de acordar, embora Cecília soubesse que ela estava perfeitamente acordada há pelo menos uma hora. "O que aconteceu?" perguntou com uma preocupação que não chegava aos olhos. Henrique explicou a situação enquanto Bianca lançava olhares acusadores para Cecília. "Deve ser algum descuido", comentou Bianca, ajustando as pulseiras de ouro em seu pulso. "Talvez a babá não esteja esterilizando adequadamente as mamadeiras." "Siga o protocolo à risca", defendeu-se Cecília, mantendo a compostura. "Inclusive, tenho notado algo estranho nas mamadeiras nos últimos dias." "Estranho como?" Henrique voltou sua atenção para ela. "Um odor peculiar, metálico." Bianca riu com desdém. "É o novo desinfetante que estou usando, importado da Suíça, muito mais eficaz que esses produtos nacionais de qualidade duvidosa." "O Dr. Mendes receitou um antialérgico", interveio Henrique, entregando um papel com a prescrição. "Cecília, por favor, peça para Zilda buscar isso na farmácia imediatamente." Quando Cecília saiu do escritório, ouviu Bianca murmurar algo sobre inexperiência e talvez precisarmos encontrar alguém mais qualificada. A insinuação era clara, mas Cecília estava determinada a não se deixar intimidar. Ao longo do dia, ela monitorou Helena atentamente. As manchas não diminuíram, mesmo após a primeira dose do medicamento. À tarde,
Quando preparava a mamadeira programada para as 15 horas, Cecília notou que o cheiro metálico estava mais forte que nunca, agora misturado com um aroma cítrico que Bianca havia mencionado ser do novo desinfetante. Algo não fazia sentido. Por que apenas algumas mamadeiras tinham esse cheiro mais pronunciado? Por que o relógio no berçário estava sempre adiantado, fazendo com que as mamadeiras fossem administradas antes do horário correto? Cecília decidiu fazer um teste. Fingiu aquecer a mamadeira, mas na verdade preparou uma nova usando a fórmula reserva que ficava na cozinha. Helena tomou o leite avidamente e, para surpresa de Cecília, não apresentou a inquietação habitual que seguia as mamadas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Cecília examinou cuidadosamente os frascos de mamadeiras armazenados na geladeira da cozinha. Sob a luz fraca, notou algo que havia passado despercebido. Micro-arranhões em determinados frascos, como se algo tivesse sido introduzido através da borracha da tampa. Com uma seringa estéril do kit de primeiros socorros, extraiu uma pequena amostra de um dos frascos suspeitos e a guardou em um frasco de remédio vazio. No dia seguinte, Helena parecia um pouco melhor. As manchas haviam diminuído, embora ainda estivessem visíveis. Cecília continuou substituindo secretamente as mamadeiras suspeitas por novas que ela mesma preparava. Durante o almoço, Bianca apareceu inesperadamente na cozinha quando Cecília estava alimentando Helena. — O que é isso? Perguntou, apontando para a mamadeira diferente da usual. Cecília manteve a calma. Helena regurgitou um pouco da última mamadeira. Então preparei uma nova. Não quis incomodar. Bianca estreitou os olhos. Você sabe que qualquer alteração na rotina deve ser comunicada a mim primeiro, certo? Desculpe, foi uma decisão de momento. Bianca pegou a mamadeira original que Cecília havia deixado de lado, examinando-a. Esta ainda está quase cheia. Por que não continuou com ela? Como eu disse, Helena regurgitou. Achei melhor não insistir com a mesma. Um silêncio tenso pairou entre as duas mulheres. Bianca finalmente devolveu a mamadeira à mesa. Da próxima vez me consulte antes. As fórmulas são especialmente preparadas para as necessidades nutricionais específicas de Helena. Após Bianca sair, Cecília notou que a mamadeira original havia desaparecido. Aquilo confirmava suas suspeitas. Havia algo errado com aquele leite, e Bianca sabia disso. Na manhã seguinte, Cecília encontrou Helena com febre alta e mais manchas espalhadas pelo corpo. Desta vez, nem mesmo as substituições secretas das mamadeiras pareciam estar ajudando. A bebê chorava constantemente, inconsolável. Henrique chamou o Dr. Mendes para uma visita de emergência. O médico, um homem de meia idade com óculos redondos e voz pausada, examinou Helena meticulosamente. Os sintomas são consistentes com uma reação alérgica severa, concluiu. Mas não consigo identificar o gatilho. Vocês mudaram algo recentemente? Produtos de limpeza, lençóis, alimentos? Absolutamente nada, respondeu Bianca rapidamente. Seguimos rigorosamente o protocolo estabelecido pelo senhor. O médico prescreveu um tratamento mais intensivo e recomendou testes alérgicos se os sintomas persistissem. Quando ele saiu, Cecília notou uma troca de olhares entre Bianca e Jairo, que, coincidentemente, estava trabalhando próximo à porta de entrada durante a visita médica. Naquela noite, Cecília decidiu que precisava de ajuda externa. As suspeitas haviam se transformado em certeza. Alguém estava deliberadamente fazendo mal à pequena Helena. Mas quem acreditaria nela? Um plano começou a se formar em sua mente. Em seu caderno azul, ela anotou: a verdade está no leite, e eu vou provar isso. Na madrugada, enquanto todos dormiam, Cecília pegou seu telefone e enviou uma mensagem para Tiago, seu amigo de infância que trabalhava como técnico em um laboratório de análises clínicas. Preciso da sua ajuda. É uma emergência. Posso te encontrar amanhã cedo, antes do seu expediente? A resposta veio quase imediatamente. Claro. 7h no café da esquina do laboratório. Aconteceu algo grave? Mais do que você imagina, e uma criança está em perigo. Cecília guardou o telefone
e voltou ao berçário, onde Helena finalmente havia adormecido. Acariciou suavemente os cabelos da pequena, sentindo uma determinação feroz crescer dentro de si. Não se preocupe, sussurrou. Vou descobrir o que estão fazendo com você e vou protegê-la, custe o que custar. O que Cecília não percebeu foi a sombra que se moveu silenciosamente do outro lado da porta entreaberta, observando cada um de seus movimentos. Alguém havia escutado sua promessa, e esse alguém não permitiria que ela cumprisse. O céu de São Paulo ainda mantinha os tons alaranjados do amanhecer quando Cecília cruzou as portas do Café Paulista, próximo ao laboratório onde Tiago trabalhava. O pequeno frasco com a amostra do leite estava cuidadosamente escondido em sua bolsa. Havia conseguido sair da mansão alegando que precisava comprar produtos de higiene pessoal, aproveitando que Henrique havia saído para uma reunião matinal e Bianca ainda dormia. Tiago já estava lá, mexendo distraidamente no café enquanto consultava o celular. Ao ver Cecília, levantou-se imediatamente, o semblante preocupado. Você parece exausta, comentou puxando a cadeira para ela. O que está acontecendo? Cecília olhou ao redor, certificando-se de que ninguém poderia ouvi-los. Preciso que você analise isso, disse, deslizando discretamente o frasco por baixo da mesa. E preciso que seja totalmente confidencial. Tiago franziu o senho, examinando o líquido branco amarelado. Isso é leite? Fórmula infantil, corrigiu Cecília. Acredito que esteja contaminada com algo. A bebê que estou cuidando apresenta sintomas estranhos após as mamadas. Manchas na pele, febre, irritabilidade. Você acha que alguém está envenenando deliberadamente uma criança? Tiago parecia incrédulo. Não tenho certeza, mas há coisas muito estranhas acontecendo naquela casa. O odor metálico, as mamadeiras específicas, o relógio adiantado. Ela hesitou. E tem mais. A noiva do pai parece observar a criança como se estivesse monitorando o progresso de um experimento, não como alguém que ama uma criança. Tiago guardou o frasco no bolso do jaleco. Isso é uma acusação séria, Ceci. Tem certeza que não está exagerando? Talvez seja apenas uma contaminação acidental, ou uma reação alérgica, como o médico sugeriu. Por isso preciso dessa análise, para ter certeza. Cecília segurou a mão do amigo. Consegue fazer isso hoje? Posso tentar, mas vai ter que ser por fora. Não posso registrar isso oficialmente sem uma solicitação médica. Ele checou o relógio. Tenho um intervalo às 14h. Vou tentar analisar nesse horário. Obrigada, Tiago. Isso pode salvar a vida de uma criança. Enquanto voltava para a mansão, Cecília ensaiava mentalmente uma desculpa para sua ausência prolongada. Ao chegar, encontrou Bianca na porta, braços cruzados e expressão severa. Onde você estava? A voz era gélida como o vento de inverno. Fui comprar alguns itens pessoais, respondeu Cecília, mostrando a sacola da farmácia. Acabaram meus produtos de higiene. Por quase 2 horas, Bianca ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Helena acordou chorando. Tive que acalmá-la eu mesma. Desculpe, tive que ir a várias farmácias para encontrar minha marca específica de... Poupe-me dos detalhes, interrompeu Bianca, virando-se para entrar. Henrique está furioso. Helena teve outro episódio de febre e você não estava aqui. O coração de Cecília acelerou. Outro episódio? Ela estava bem quando saí. Bem? Bianca soltou uma risada sem humor. Sob seus cuidados, a saúde dela só tem piorado. No escritório, Henrique andava de um lado para outro, o telefone pressionado contra a orelha. Ao ver Cecília, encerrou a ligação abruptamente. Onde diabos você estava? A voz dele ecoou pelas paredes. Minha filha precisava de você. Sinto muito, senhor. Eu não quero ouvir desculpas. Contratei você para cuidar de Helena, e no primeiro sinal de problema, você desaparece. Bianca colocou uma mão no braço de Henrique em um gesto calculado de apoio. Querido, talvez devêssemos reconsiderar. Se ela não consegue lidar com uma simples emergência... Não foi isso que aconteceu, defendeu-se. Cecília, sentindo o sangue ferver diante da injustiça. Helena estava estável quando saí.
e tenho observado padrões nos episódios dela que... Padrões? Henrique franziu o senho. Que padrões? Antes que Cecília pudesse responder, Bianca interviu. Henrique, ela está tentando desviar a atenção de sua própria negligência. Típico. Cecília respirou fundo. Não podia revelar suas suspeitas sem provas concretas. Senhor Albuquerque, posso garantir que estou comprometida com o bem-estar de Helena. Se me der mais alguns dias... Dias? Henrique passou a mão pelos cabelos exasperado. A saúde da minha filha não pode esperar mais alguns dias. O Dr. Mendes sugeriu interná-la para observação se os sintomas persistirem. Um silêncio pesado preencheu a sala. Cecília notou um lampejo de... Seria preocupação? Medo? Nos olhos de Bianca. Internação? Bianca pareceu genuinamente alarmada. Isso não será necessário. O antialérgico mais forte que o Dr. Mendes receitou deve resolver. Henrique suspirou profundamente. Espero que sim. Não suportaria ver Helena sofrendo em um hospital. Posso vê-la agora? Perguntou Cecília, ansiosa para avaliar o estado da bebê. Henrique assentiu, mas acrescentou em tom de advertência. Estou te dando mais uma chance, Cecília. Não a desperdice. No berçário, Helena dormia inquieta, as manchas rosadas mais intensas que nunca. Dona Zilda, que aparentemente havia sido chamada para cuidar da bebê durante a ausência de Cecília, arrumava silenciosamente algumas roupas. Como ela está? Sussurrou Cecília. A governanta deu de ombros. A febre baixou com o remédio. Mas algo não está certo com essa criança. Cecília aproximou-se. O que quer dizer? Zilda olhou para a porta, certificando-se que estavam sozinhas. Trabalho para famílias ricas há mais de 30 anos. Sei reconhecer quando algo está errado. Ela hesitou. A pequena sempre piora depois das mamadas, principalmente aquelas que a dona Bianca supervisiona pessoalmente. Um arrepio percorreu a espinha de Cecília. Você também, notou. Notei muita coisa, murmurou Zilda, fechando a gaveta. Inclusive as conversas entre ela e aquele jardineiro quando pensam que ninguém está ouvindo. O que eles dizem? Zilda balançou a cabeça. Não ouço palavras exatas, mas o tom é de conspiração. A governanta olhou para Helena com genuína preocupação. Essa criança é a imagem da mãe, tão linda quanto Dona Mariana era. Você conheceu a mãe de Helena? Um sorriso triste cruzou o rosto de Zilda. Trabalhei para ela desde que se casou com o Sr. Henrique, uma mulher doce. Sua perda foi devastadora para todos nós. Ela fez o sinal da cruz, especialmente para o Sr. Henrique. Ele nunca se recuperou completamente. Como ela... Cecília hesitou, sem saber como formular a pergunta. Um acidente, respondeu Zilda brevemente. Eu não estava aqui quando aconteceu. Estava visitando minha família no Nordeste. Seus olhos escureceram. Quando voltei, ela já tinha partido, e menos de 6 meses depois, a dona Bianca já estava instalada na mansão. O telefone de Cecília vibrou no bolso. Uma mensagem de Tiago. Consegui analisar mais cedo, resultado preocupante. Podemos conversar? Preciso atender essa ligação, disse Cecília rapidamente. Pode ficar com Helena mais alguns minutos? Zilda assentiu. Vá, eu cuido dela. Cecília saiu para o jardim buscando um local privado para ligar para Tiago. Encontrou um banco de pedra parcialmente escondido por uma pérgola coberta de trepadeiras floridas. Verificando se ninguém a observava, fez a ligação. Tiago, o que você encontrou? A voz do amigo soava tensa. Cecília, isso é sério. A amostra contém traços de um composto tóxico. Em doses pequenas, causaria exatamente os sintomas que você descreveu. Erupções cutâneas, febre, mal-estar. O coração de Cecília parecia ter parado. Tem certeza? Absoluta. É um agente presente em alguns produtos domésticos. O tipo de coisa que não levantaria suspeitas, se encontrado em uma casa normal. Mas a concentração e o padrão, isso não é contaminação acidental. Alguém está administrando isso deliberadamente, em microdoses. Meu Deus, sussurrou Cecília, a mão tremendo tanto que quase derrubou o telefone. Tem mais, continuou Tiago. Examinei o frasco também.
A tampa e o recipiente são de lotes diferentes. Alguém substituiu a tampa original, provavelmente para injetar a substância. Preciso de um laudo, Tiago. Algo que comprove isso. Já preparei, vou enviar para seu e-mail, mas Cecília, tenha cuidado. Quem está fazendo isso é meticuloso e paciente, e se descobrir que você sabe, não posso pensar nisso agora. Uma criança está em perigo. Assim que desligou, Cecília sentiu uma presença atrás dela. Virou-se bruscamente e encontrou Jairo, o jardineiro, segurando uma tesoura de poda. Conversa importante? Perguntou ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas assuntos pessoais, respondeu Cecília, tentando controlar o tremor na voz. Jairo deu um passo à frente. Sabe, nesta casa, as paredes têm ouvidos, e os jardins também. Ele girou a tesoura entre os dedos. Algumas pessoas deveriam aprender a não se meter onde não são chamadas. Antes que Cecília pudesse responder, o celular dela vibrou novamente. Um e-mail de Tiago com o laudo prometido. Jairo olhou para o aparelho, então de volta para o rosto de Cecília. Espero que não seja nada comprometedor, comentou, apontando para o celular com a tesoura. Seria uma pena se algo acontecesse com alguém tão dedicado à pequena Helena. A ameaça era clara como cristal. Cecília engoliu em seco, guardando o telefone. Apenas uma amiga perguntando como estou. Ela se levantou. Preciso voltar. Helena precisa de mim. Enquanto se afastava, sentia o olhar de Jairo queimando em suas costas. Ele tinha ouvido. Quanto? Ela não sabia, mas o suficiente para representar um perigo. De volta ao berçário, encontrou Helena acordada, olhando para ela com aqueles olhos grandes e confiantes. Zilda havia saído. Sozinha com a bebê, Cecília permitiu que as lágrimas viessem. Vou proteger você, prometeu, acariciando o rostinho quente da criança. Não vou deixar que te machuquem mais. Naquele momento, uma ideia começou a se formar. Cecília precisava de provas mais contundentes, algo que não pudesse ser ignorado ou explicado. E havia uma fonte potencial de evidências que ainda não havia explorado. As câmeras de segurança da mansão. Durante o jantar, quando Henrique comentou casualmente sobre sua viagem de negócios no dia seguinte, Cecília percebeu que teria uma oportunidade. Com Henrique fora e Bianca ocupada com seus compromissos sociais, ela poderia investigar o sistema de monitoramento que havia notado discretamente instalado no escritório principal. Mais tarde, naquela noite, enquanto registrava os acontecimentos do dia em seu caderno azul, Cecília ouviu um som suave na porta do seu quarto. Um envelope branco havia sido deslizado por baixo da porta. Dentro, um pedaço de papel com uma única frase digitada. Você não devia ter mexido na mamadeira. O sangue gelou em suas veias. Eles sabiam. E agora, a corrida contra o tempo havia começado. Quem quer que estivesse envenenando Helena, certamente aceleraria seus planos, agora que se sentiam ameaçados. Cecília precisava agir rápido. As vidas de Helena e a sua própria dependiam disso. A manhã seguinte chegou com uma tensão palpável pairando sobre a mansão Albuquerque. Henrique havia partido para São Paulo antes do amanhecer, deixando instruções rigorosas sobre o cuidado com Helena. Bianca, surpreendentemente, cancelou seus compromissos para supervisionar pessoalmente a babá. Palavras que soaram como uma ameaça velada aos ouvidos de Cecília. Os primeiros raios de sol ainda se infiltravam pelas cortinas quando Cecília entrou no berçário. Helena dormia, seu rostinho menos manchado que nos dias anteriores, resultado das mamadeiras que Cecília secretamente substituíra. A pequena Vitória, no entanto, foi ofuscada pela descoberta da noite anterior. Alguém sabia o que ela estava fazendo. Alguém a observava. Acordou cedo hoje. A voz de Bianca surgiu atrás dela, fazendo-a sobressaltar. A noiva de Henrique estava impecavelmente vestida e maquiada, como se estivesse prestes a participar de uma sessão de fotos, não de um dia normal em casa. Queria verificar como Helena passou a noite, respondeu Cecília, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. Bianca se aproximou do berço, examinando a criança. Com um olhar clínico,
As manchas diminuíram. Sim, o novo medicamento parece estar funcionando. Medicamento? Bianca ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Ou seria sua intervenção pessoal? O estômago de Cecília afundou. A acusação estava ali, flutuando no ar entre elas. Não sei do que está falando. Um sorriso frio formou-se nos lábios de Bianca. Não? Então por que vem substituindo as mamadeiras cuidadosamente preparadas por outras que você mesma faz? Por que anda coletando amostras do leite? Por que conversa secretamente ao telefone sobre substâncias e provas? Cecília sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia tudo. As mamadeiras estão envenenando Helena, respondeu Cecília, abandonando qualquer pretensão. E acho que você sabe disso muito bem. Bianca soltou uma risada cristalina, quase musical. Que acusação absurda! Você acha que eu, a futura mãe dessa criança, a envenenaria? Por que eu faria algo tão monstruoso? Isso é o que pretendo descobrir. O sorriso de Bianca desapareceu, substituído por uma expressão gélida. Você está brincando com fogo, Cecília, e quem brinca com fogo? O choro de Helena interrompeu a ameaça velada. A bebê havia acordado, agitada e chorosa. Cecília imediatamente se voltou para ela, mas Bianca foi mais rápida, interpondo-se entre a babá e o berço. Eu cuido dela, você já fez demais. Não confio em você com ela, disse Cecília, sem disfarçar a hostilidade. Não é uma questão de confiança, retrucou Bianca, pegando Helena no colo com uma delicadeza calculada. É uma questão de autoridade. E nesta casa eu tenho mais autoridade que você. Cecília deu um passo à frente. Não vou permitir que você... Que eu o quê? Cuide da criança que em breve será oficialmente minha filha? Bianca balançou Helena com falsa ternura. Henrique e eu nos casaremos em menos de um mês. Serei a mãe legal desta criança. E você? Você não será nada além de uma ex-funcionária problemática. A porta do berçário se abriu e Dona Zilda apareceu com uma expressão apreensiva. Está tudo bem aqui? Ouvi vozes alteradas. Perfeitamente bem, Zilda, respondeu Bianca, seu tom mudando instantaneamente para a doçura artificial. Apenas um pequeno desentendimento profissional. Poderia preparar o café da manhã para Helena? Cecília parece indisposta hoje. A governanta lançou um olhar de preocupação para Cecília antes de assentir e sair. Sozinhas novamente, Bianca aproximou-se de Cecília, ainda embalando Helena. Tenho sido paciente com suas investigações, porque Henrique insiste que você é boa com a bebê. Mas minha paciência tem limites. Sugiro que você se concentre em seu trabalho e deixe assuntos familiares para a família. Helena é minha responsabilidade, retrucou Cecília, e vou protegê-la a qualquer custo. Mesmo ao custo do seu emprego? Ou de algo mais valioso? Antes que Cecília pudesse responder, o telefone de Bianca tocou. Ela atendeu rapidamente, uma sombra de irritação cruzando seu rosto perfeito. Agora não é um bom momento, disse ela para o interlocutor desconhecido. Seus olhos fixaram-se em Cecília enquanto falava. Sim, ela ainda está aqui. Não, ainda não. Tenha paciência. Desligando o telefone, Bianca entregou Helena a Cecília com um movimento brusco. Tenho um compromisso inesperado. Cuide dela, mas lembre-se do que conversamos. Quando Bianca saiu, Cecília abraçou Helena com força, sentindo o pequeno coração batendo contra o seu. A ameaça era clara. Ela estava em perigo. E possivelmente Helena também. O tempo estava se esgotando. Com Helena mais calma após o café da manhã, Cecília aproveitou a ausência de Bianca para colocar em prática seu plano. Sabia que a mansão possuía um sistema de segurança sofisticado, com câmeras em quase todos os ambientes. Se conseguisse acessar as gravações, talvez encontrasse evidências do envenenamento. O escritório de Henrique ficava no andar térreo ao lado da biblioteca. Cecília sabia que o monitor do sistema de segurança estava lá. Havia notado as múltiplas telas quando fora chamada para uma conversa dias atrás. Com Helena no colo, ela caminhou casualmente pelo corredor, verificando se não era observada. Ao chegar à porta do escritório, hesitou. Estava trancada. Procurando algo?
Cecília virou-se, sobressaltada. Jairo estava parado a poucos metros, um sorriso malicioso nos lábios finos. Apenas procurando o Sr. Henrique, mentiu ela. Esqueci que ele viajou. O patrão só volta amanhã, respondeu o jardineiro, aproximando-se com passos lentos. Curiosa coincidência você procurá-lo. Justamente quando Dona Bianca saiu, não acha? Cecília recuou, apertando Helena contra o peito. Não sei do que está falando. Só queria perguntar sobre o novo medicamento de Helena. Jairo inclinou a cabeça, estudando-a. Sabe, sempre achei que você era diferente das outras babás. Mais intrometida. Ele se aproximou mais, o cheiro de terra e algo químico emanando dele. Pessoas intrometidas tendem a encontrar coisas que não deveriam. Estou apenas fazendo meu trabalho, retrucou Cecília, lutando para manter a voz firme. Cuidando de Helena. É mesmo? E isso inclui remexer nas mamadeiras? Fazer ligações suspeitas? Tentar entrar no escritório do patrão? O medo deu lugar à raiva. E o seu trabalho inclui envenenar uma criança inocente? A expressão de Jairo endureceu. Cuidado com o que diz, moça. Acusações assim podem ser perigosas. Ele olhou para Helena com uma frieza que fez Cecília estremecer. Para todos os envolvidos. Naquele momento, o telefone de Cecília tocou. Era Tiago. Preciso atender, disse ela, dando um passo para o lado. Jairo a observou afastar-se, mas não fez menção de impedi-la. O sorriso sinistro, porém, não abandonou seu rosto. Tiago, não posso falar agora, sussurrou Cecília ao atender. É urgente, insistiu ele, a voz tensa. Alguém invadiu meu carro ontem à noite. Reviraram tudo. E tinha um recado no para-brisa, e fique fora disso. O coração de Cecília falhou uma batida. Meu Deus, você está bem? Estou, mas estou assustado. O que você está investigando, Cecília? Em que tipo de encrenca você se meteu? Não posso explicar agora, mas preciso que você guarde uma cópia daquele laudo em um lugar seguro. Já fiz isso, mas estou preocupado com você. O que quer que esteja acontecendo parece perigoso. É mais perigoso do que imaginei, admitiu ela olhando para Helena, que brincava distraidamente com um botão de sua blusa. Mas não posso recuar agora. Após desligar, Cecília voltou para o quarto de Helena, sua mente trabalhando freneticamente. Se não conseguia acessar as câmeras, precisava de outro tipo de prova. Talvez pudesse instalar uma câmera própria, gravar Bianca ou Jairo no ato. Seus pensamentos foram interrompidos por gritos vindos do andar de baixo. Colocando Helena cuidadosamente no berço, Cecília correu para ver o que estava acontecendo. Na sala principal, Bianca gesticulava freneticamente, lágrimas falsas correndo por seu rosto perfeito. 2 policiais em uniforme escutavam atentamente, enquanto Dona Zilda observava a cena com visível desconforto. — O que está acontecendo? Perguntou. Cecília descendo as escadas. Todos os olhares se voltaram para ela. Bianca apontou um dedo acusador. Ela! É ela a ladra! Do que está falando? Cecília olhou confusa para os policiais. Um dos policiais, um homem de meia idade com expressão cansada, deu um passo à frente. Senhorita Oliveira, recebemos uma denúncia de furto nesta residência. Furto? Isso é absurdo! Meu colar de esmeraldas desapareceu, explicou Bianca entre soluços teatrais. Um presente de noivado de Henrique, valiosíssimo. Cecília balançou a cabeça incrédula. E você acha que eu o peguei por quê? Para vender, obviamente, respondeu Bianca. Ou talvez para ter alguma garantia para suas acusações malucas contra mim. Que acusações? Perguntou o policial, seu olhar alternando entre as duas mulheres. Ela tem me acusado de maltratar Helena, respondeu Bianca rapidamente. Inventou uma história absurda sobre envenenamento. Acho que está mentalmente desequilibrada. Isso é mentira, exclamou Cecília. Tenho provas de que a bebê está sendo envenenada. Um laudo laboratorial que... Viu só? Interrompeu Bianca, dirigindo-se aos policiais. Delírios de perseguição. Henrique a contratou por pena, ela tem um histórico de instabilidade, e é assim que ela nos agradece. O segundo policial, mais jovem e aparentemente mais cético, interveio.
Senhorita Oliveira, a senhora se importaria se dessemos uma olhada em seus pertences? De forma alguma, respondeu Cecília, confiante em sua inocência. Não tenho nada a esconder. O grupo subiu até o quarto de Cecília. Enquanto os policiais revistavam suas coisas, ela notou uma troca de olhares entre Bianca e Jairo, que, coincidentemente, havia aparecido na porta, alegando precisar verificar uma janela próxima. "O que é isso?" perguntou o policial mais velho, erguendo um pequeno objeto brilhante do fundo da mala de Cecília. Bianca soltou um grito teatral. "Meu colar, eu sabia!" Cecília ficou paralisada de choque. Isso não é meu. Nunca vi esse colar antes. Alguém o colocou na minha mala." "Uma defesa clássica", comentou Bianca com desdém. "Todos os ladrões dizem a mesma coisa." O policial mais jovem franziu o senho. Como sabia que estaria na mala dela? A pergunta pegou Bianca de surpresa. Eu não sabia, foi um palpite." "Um palpite muito preciso", observou o policial. Antes que a situação pudesse se desenvolver, o telefone tocou. Dona Zilda atendeu e, com expressão grave, informou que era Henrique. Bianca pegou o telefone, sua voz instantaneamente transformando-se em um lamento suave. "Querido, algo terrível aconteceu. Sim, a polícia está aqui. Meu colar de esmeraldas, aquele que você me deu. Encontraram com a babá. Sim, ela está aqui. O quê? Tem certeza? Mas..." Cecília observou a expressão de Bianca mudar durante a conversa. Quando desligou, seu rosto havia endurecido. "Henrique está voltando imediatamente", anunciou ela. "Ele quer lidar com isso pessoalmente. Até lá, a babá deve ficar sob supervisão, mas sem ser presa." Os policiais concordaram, visivelmente desconfortáveis com a situação. Instruíram Cecília a não sair da propriedade e se retiraram, levando o colar como evidência. Quando todos saíram, Cecília se deixou cair na cama, as mãos tremendo. A armadilha estava clara agora. Eles queriam desacreditá-la, fazer com que parecesse desequilibrada ou criminosa, e por pouco não conseguiram. O som de um choro distante a despertou de seus pensamentos. Helena. A bebê precisava dela, independentemente do que estava acontecendo. No berçário, encontrou a pequena agitada, o rostinho novamente coberto por manchas. Ao lado do berço, uma mamadeira recém-preparada esperava. Cecília a examinou com cuidado. O mesmo odor metálico, agora tão familiar, emanava do líquido. Decidida, despejou o conteúdo pela janela e preparou uma nova mamadeira com fórmula que havia escondido em seu quarto. Enquanto alimentava Helena, sua mente trabalhava freneticamente. Henrique voltaria em breve, e ela teria apenas uma chance de convencê-lo. Precisava de provas incontestáveis. Uma ideia surgiu em sua mente. As câmeras de segurança. Se Henrique tivesse acesso às gravações, poderia ver Bianca ou Jairo plantando o colar em suas coisas. Poderia ver as trocas suspeitas de mamadeiras. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Análise confirmada. Substância tóxica identificada. Composto químico presente em produtos de limpeza doméstica. Em doses pequenas causa os sintomas descritos. Exposição contínua pode levar a consequências graves. Laudo completo anexado. Cecília baixou o arquivo rapidamente, uma prova digital da conspiração. Mas sabia que não seria suficiente. Precisava de mais. A noite caiu sobre a mansão Albuquerque, trazendo consigo uma tempestade que parecia refletir a turbulência dentro da casa. Cecília, confinada ao seu quarto por ordem de Bianca, ouviu vozes alteradas no andar de baixo. Henrique havia retornado. Momentos depois, batidas fortes soaram em sua porta. Henrique entrou sem esperar resposta, seu rosto uma máscara de fúria e decepção. "Como pôde?" perguntou ele, sua voz trêmula de raiva. "Confiamos em você. Abri as portas da minha casa para você. E você rouba de nós?" "Senhor Albuquerque, por favor, me escute", implorou Cecília, levantando-se. "Não roubei nada. Estou sendo incriminada porque descobri algo terrível." "Mais mentiras?" Ele balançou a cabeça. "Bianca me contou sobre suas teorias. Envenenamento, conspiração,
Você acha que eu não protegeria minha própria filha se acreditasse que ela está em perigo? É exatamente isso que estou tentando fazer, exclamou Cecília, desesperada. Proteger Helena. Tenho provas de que alguém está contaminando as mamadeiras dela. Um laudo de laboratório confirma. Chega, interrompeu Henrique, erguendo a mão. Não quero ouvir mais. Você está demitida, Cecília. Quero que saia da minha casa pela manhã. Por favor, apenas olhe o laudo, suplicou ela, pegando o celular. Ou as gravações das câmeras de segurança. Elas mostrarão quem plantou o colar, quem está manipulando as mamadeiras. Por um momento, algo vacilou nos olhos de Henrique. Uma sombra de dúvida, mas logo desapareceu. Suficiente. Já tomei minha decisão. Amanhã de manhã quero você fora daqui. E seja grata por eu não ter permitido que a polícia a levasse. Quando a porta se fechou atrás dele, Cecília sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Havia fracassado. Helena continuaria à mercê de pessoas que queriam prejudicá-la, e não havia nada que pudesse fazer. Ou havia? Secando as lágrimas com determinação renovada, Cecília pegou seu caderno azul. Na última página escreveu um plano. Se não podia proteger Helena de dentro da casa, faria isso de fora. Não desistiria, não importando o custo pessoal, porque agora, mais do que nunca, ela sentia que seu destino estava entrelaçado ao daquela criança inocente, e de alguma forma encontraria um jeito de salvá-la. A chuva caía implacável sobre São Paulo quando Cecília deixou a mansão Albuquerque na manhã seguinte. O motorista, o mesmo que a trouxera semanas atrás, mantinha-se em silêncio enquanto dirigia pelas ruas encharcadas. No banco traseiro, ela apertava contra o peito a mochila contendo seus poucos pertences e, mais importante, seu caderno azul com todas as anotações. "Pode me deixar aqui mesmo", pediu Cecília quando chegaram a um bairro de classe média na Zona Norte. O motorista assentiu, ainda sem dizer uma palavra. Parecia constrangido. Talvez Bianca tivesse espalhado rumores sobre ela por toda a casa. Pouco importava agora. Cecília caminhou sob a chuva até um pequeno prédio de 3 andares. O apartamento de Tiago ficava no 2º andar. Ela tocou a campainha tremendo de frio e ansiedade. "Meu Deus, você está encharcada!" exclamou Tiago ao abrir a porta. "Entre, logo." O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Livros de bioquímica empilhados dividiam espaço com equipamentos de laboratório caseiros. Tiago sempre fora apaixonado por ciência além do trabalho. "Você parece exausta", comentou ele, entregando uma toalha e uma muda de roupas. "O que aconteceu?" Enquanto se secava, Cecília contou tudo. A acusação de roubo, a demissão, as ameaças veladas. Tiago ouviu atentamente, o semblante cada vez mais grave. "Isso é mais sério do que imaginávamos", disse ele quando ela terminou. "Estamos lidando com pessoas perigosas, Ceci. Talvez devêssemos procurar a polícia." "Com que provas?" questionou Cecília, amarga. "Um laudo não. Oficial de uma amostra que eu roubei. Minha palavra contra a de uma socialite respeitada e um empresário influente? Sem falar que agora sou uma ladra." Tiago suspirou, passando a mão pelos cabelos cacheados. "O que pretende fazer, então?" Cecília abriu seu caderno azul, revelando páginas e mais páginas de anotações meticulosas. "Tenho um plano, mas vou precisar da sua ajuda." Nas horas seguintes, eles trabalharam juntos, organizando todas as evidências que Cecília havia coletado. Tiago usou seus conhecimentos técnicos para elaborar um relatório detalhado sobre a substância encontrada nas mamadeiras. Cecília transferiu todas as suas anotações para o computador, criando cópias digitais. "Precisamos de backups", explicou ela, salvando os arquivos em 3 pendrives diferentes. "Se algo acontecer com um, teremos os outros." "Você realmente acha que eles tentariam algo contra você?" perguntou Tiago, preocupado. Cecília pensou no olhar de Jairo, nas ameaças veladas de Bianca no bilhete anônimo. "Tenho certeza. E é por isso que precisamos ser extremamente cuidadosos." À tarde, exaustos, mas determinados, eles finalizaram o plano. Cecília enviaria um e-mail anônimo para Henrique com parte das evidências e uma mensagem simples: "A verdade está
no leite. Seria o primeiro passo para fazê-lo questionar a versão de Bianca. E se ele ignorar? Perguntou Tiago. Então passamos ao plano B. Cecília mostrou um esboço de carta mais detalhada, revelando todas as evidências, que seria entregue a ele pessoalmente caso o e-mail não funcionasse. Enquanto Tiago preparava um jantar simples, Cecília navegava distraidamente pela internet, buscando informações sobre a família Albuquerque. Precisava entender melhor quem eram aquelas pessoas, que tipo de influência tinham. Encontrou diversos artigos sobre os empreendimentos de Henrique, sua fortuna estimada em bilhões, sua reputação como empresário visionário. E então, algo chamou sua atenção. Uma matéria de jornal de 3 anos atrás noticiava o casamento de Henrique com Mariana Costa, descrita como psicóloga e filantropa. A matéria incluía uma foto do casal sorridente. Cecília congelou, o copo que segurava escorregando de seus dedos e estilhaçando-se no chão. — O que foi? Perguntou Tiago, correndo da cozinha. — Você se machucou? Mas Cecília não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos na tela, na imagem da mulher ao lado de Henrique. Uma mulher de cabelos castanhos, olhos amendoados e um sorriso que Cecília conhecia melhor que o próprio reflexo. — Não pode ser, murmurou finalmente, a voz quase inaudível. — O que foi? Insistiu Tiago, olhando para a tela. — Quem é? Essa. Mariana, respondeu Cecília, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. A falecida esposa de Henrique, a mãe de Helena. Ela ergueu o olhar para Tiago, o rosto pálido como papel. Tiago, essa é Gabriela, minha irmã. O choque no rosto de Tiago refletiu o turbilhão de emoções que atravessava Cecília. Sua irmã? Mas você disse que ela... Desapareceu há 10 anos, completou Cecília, a voz trêmula. Éramos muito jovens. Ela saiu para estudar em outro estado e perdemos contato. Depois de meses sem notícias, recebemos a informação de que ela havia sofrido um acidente em uma estrada de Minas Gerais. Cecília engoliu em seco, as lembranças dolorosas retornando. O corpo nunca foi encontrado, mas as autoridades presumiram que... Ela não conseguiu terminar. Tiago sentou-se ao seu lado, tentando processar a revelação. Está dizendo que sua irmã, que você pensava estar sem vida, na verdade estava viva? Que ela mudou de identidade e se casou com Henrique Albuquerque? Parece loucura, eu sei, respondeu Cecília, limpando as lágrimas. Mas é ela, Tiago. Eu reconheceria Gabriela em qualquer lugar. Ela ampliou a foto, apontando para um detalhe no pescoço de Mariana. Um colar com um pingente em forma de meia-lua. Este colar. Nós tínhamos colares combinando. Ela a meia-lua, eu o sol. Éramos inseparáveis na infância. Cecília puxou uma corrente escondida sob sua blusa, revelando um pingente em forma de sol. Nunca tirei o meu. Tiago observou as imagens, as semelhanças entre as duas mulheres tornando-se mais evidentes quanto mais olhava. Mas por que ela faria isso? Por que desaparecer e criar uma nova identidade? Não sei, respondeu Cecília, sua mente trabalhando freneticamente. Talvez estivesse em perigo. Ou talvez... Ela parou, uma realização súbita atingindo-a. Talvez não tenha sido escolha dela. Nos minutos seguintes, Cecília buscou febrilmente mais informações sobre Mariana Costa. Descobriu que ela havia surgido no cenário social de São Paulo apenas 4 anos atrás, sem registros anteriores facilmente encontráveis. Conhecera Henrique em um evento beneficente, casaram-se rapidamente e 1 ano depois, Helena nasceu. E como ela... Tiago hesitou, escolhendo as palavras. Um acidente de carro, segundo o que encontrei, respondeu Cecília, lendo rapidamente um obituário online. Há 8 meses. O que significa que Helena é sua sobrinha, completou Tiago, igualmente chocado. A revelação caiu sobre Cecília como um raio, reorganizando todas as peças do quebra-cabeça. A conexão inexplicável que sentira com Helena desde o primeiro momento, o déjà-vu ao entrar na mansão, até mesmo a marca de nascença da bebê, idêntica a uma que Gabriela tinha na têmpora.
Por isso Bianca quer se livrar de Helena, murmurou Cecília, as engrenagens se encaixando. Ela não está apenas eliminando uma herdeira, está eliminando a última ligação entre Henrique e minha irmã. Mas você também é uma ligação agora, observou Tiago, preocupação em sua voz. Se eles descobrirem sua verdadeira identidade... Cecília levantou-se abruptamente. Preciso voltar à mansão, agora. O quê? Isso é loucura. Você foi demitida. Provavelmente há ordens para não deixá-la entrar. Não me importo. Helena é minha sobrinha, Tiago, meu sangue, e está em perigo. Pelo menos espere até amanhã, implorou ele. É quase noite, a chuva está piorando. Vamos pensar em um plano seguro. Mas Cecília estava irredutível. Não há tempo. Se Bianca perceber que fui embora sem lutar, vai acelerar o plano. Preciso voltar hoje. Após mais argumentos, Tiago finalmente cedeu, mas com uma condição. Ele iria com ela. Enquanto ele se preparava, Cecília tomou uma decisão. Pegou um dos pendrives contendo todas as evidências e o escondeu dentro de um pequeno ursinho de tricô que havia trazido do berçário, um presente que fizera para Helena em seus momentos livres. Se algo acontecer comigo, disse a Tiago, entregando os outros pendrives e uma carta selada, entregue isto a Henrique, apenas a ele. O caminho de volta para a mansão Albuquerque pareceu interminável. Tiago dirigia com cuidado pelas ruas escorregadias, enquanto Cecília repassava mentalmente tudo o que sabia. Como confrontaria Bianca? Como convenceria Henrique da verdade? E mais importante, como protegeria Helena? Vou deixá-la no portão dos fundos, disse Tiago quando se aproximavam. Tem certeza que consegue entrar? Cecília assentiu. Zilda deixa a porta da área de serviço destrancada até tarde para os funcionários que saem depois do jantar. E sei como desativar o alarme dessa entrada. Estarei esperando no posto de gasolina a 2 quarteirões daqui, informou Tiago. Se não tiver notícias suas em 1 hora, vou chamar a polícia. Quando o carro parou a uma distância segura dos fundos da propriedade, Cecília respirou fundo. Obrigada, Tiago. Por tudo. Ele apertou sua mão. Tenha cuidado. E lembre-se, 1 hora, nem 1 minuto a mais. A chuva havia diminuído para uma garoa fina quando Cecília se esgueirou pelos jardins dos fundos da mansão. As luzes da casa principal estavam acesas, mas a área dos empregados estava escura e silenciosa. Como previsto, a porta de serviço estava apenas encostada. Cecília entrou silenciosamente, seu conhecimento da casa permitindo que evitasse os pontos monitorados por câmeras. Seu primeiro destino era o berçário. Precisava verificar como Helena estava, substituir qualquer mamadeira envenenada e deixar o ursinho com o pendrive escondido, uma garantia para o futuro. O corredor do 2º andar estava silencioso quando ela chegou, movendo-se como uma sombra. A porta do berçário estava entreaberta, uma luz suave vindo de dentro. Cecília aproximou-se cautelosamente e espiou. O que viu fez seu sangue gelar. Bianca de costas para a porta, inclinada sobre o berço de Helena. Em sua mão, uma seringa pequena que ela aproximava de uma mamadeira. Sem pensar, Cecília empurrou a porta. Afaste-se dela! Bianca virou-se bruscamente, escondendo a seringa atrás das costas. Seu rosto, normalmente composto, mostrava surpresa genuína. Você, como entrou aqui? O que está injetando na mamadeira dela? Exigiu Cecília, avançando. Bianca recuou, seu choque inicial transformando-se em um sorriso frio. Então você voltou. Eu sabia que faria algo estúpido assim. Responda minha pergunta. Cecília posicionou-se entre Bianca e o berço, onde Helena dormia, alheia ao drama. Não, devo satisfações a uma empregada demitida, retrucou Bianca, recuperando sua compostura habitual. Você está invadindo propriedade privada. Saia antes que eu chame a segurança. Não vou a lugar algum sem minha sobrinha. As palavras pairaram no ar como estilhaços de vidro. Bianca piscou momentaneamente desconcertada. Do que está falando? Você sabe muito bem. Cecília deu um passo à frente. Mariana Costa era, na verdade, Gabriela Oliveira, minha irmã. O que significa que Helena é minha sobrinha. O rosto de Bianca empalideceu por um instante,
mas logo suas feições se recompuseram em uma máscara de desdém. Que história ridícula! Você está claramente perturbada. Perturbada? Eu? Cecília soltou uma risada amarga. Não sou eu que estou envenenando uma criança para herdar uma fortuna. Os olhos de Bianca faiscaram. Você não tem ideia de com quem está lidando. Pelo contrário, sei exatamente quem você é. Uma assassina que eliminou minha irmã e agora quer fazer o mesmo com a filha dela. A acusação pairou no ar carregado de tensão. Pela primeira vez, Cecília viu algo genuíno nos olhos de Bianca. Pânico. Você não tem provas de nada disso. Tenho mais do que imagina. Cecília tirou o celular do bolso. Inclusive o laudo que confirma o veneno nas mamadeiras. E algo ainda melhor. Cópias das gravações de segurança que mostram você e Jairo manipulando o leite. Era um blefe. Cecília não tinha acesso às gravações. Mas o efeito foi imediato. Bianca olhou instintivamente para a pequena câmera no canto do berçário. Uma que ela claramente pensava estar desativada. Impossível. Você não poderia ter acesso a isso. Tenho amigos no departamento de segurança, mentiu Cecília com confiança. As gravações dos últimos 30 dias estão todas aqui. Ela balançou o celular. E já enviei cópias para vários destinatários como garantia. Nesse momento, Helena começou a choramingar acordando de seu sono. Cecília manteve os olhos em Bianca, enquanto se aproximava do berço, pegando a pequena nos braços. Está tudo bem, meu amor, sussurrou, embalando a criança. Tia Cecília está aqui agora. Bianca observava a cena, seus olhos calculando possibilidades. Subitamente, seu telefone vibrou. Ela o tirou do bolso, verificou a mensagem e sorriu. Que comovente! A tia dedicada salvando a sobrinha. Seu tom era venenoso. Aproveite enquanto pode. Antes que Cecília pudesse responder, ouviu passos no corredor. Jairo apareceu na porta, um sorriso sinistro nos lábios. Olha só quem voltou, comentou ele. A babá intrometida. Você está atrasado, repreendeu Bianca irritada. Ela já está aqui há tempo demais. Jairo deu de ombros. Tive que garantir que ninguém nos interrompesse. O plano continua o mesmo? Sim. Leve-a para o depósito dos fundos. Cuidarei dela depois. E quanto a... Jairo olhou para Helena. Também me encarregarei disso. Vá. Cecília apertou Helena contra o peito, recuando até a parede. Não vou a lugar nenhum com ele. E se tocarem em um fio de cabelo dela, juro que... Que o quê? Interrompeu Bianca, rindo. Vai chamar a polícia? Contar sua teoria maluca sobre irmãs desaparecidas e conspirações? Ninguém acreditaria em... Você! Jairo avançou, mas Cecília foi mais rápida. Com um movimento brusco, empurrou a cômoda próxima, bloqueando parcialmente o caminho. Fique longe! O barulho despertou completamente Helena, que começou a chorar alto. Jairo contornou o móvel, aproximando-se ameaçadoramente. Não complique as coisas, moça. Não precisa terminar assim. Cecília recuou até a janela, sua mente trabalhando freneticamente. Não havia saída. Jairo bloqueava a porta. Bianca se aproximava pelo outro lado. Estava encurralada. Foi então que notou algo na parede oposta. Uma fotografia emoldurada que não havia percebido antes. Uma imagem de Henrique e Mariana, Gabriela, sorrindo juntos em uma praia. Sua irmã usava o colar de meia-lua, exatamente como Cecília recordava. A visão deu-lhe forças renovadas. Não podia falhar. Não com Helena, não com a memória de sua irmã. Sei o que fizeram com Gabriela, disse ela, a voz tremendo de raiva. E não vão fazer o mesmo comigo ou com Helena. Bianca revirou os olhos. Melodramática até o fim. Jairo, acabe logo com isso. O jardineiro avançou, as mãos estendidas para agarrar Cecília. Nesse momento, um barulho vindo do corredor congelou todos no lugar. A porta principal havia se aberto. Bianca! A voz de Henrique ecoou pelo corredor. Estou em casa. O pânico cruzou o rosto de Bianca. Ela não esperava que ele voltasse tão cedo. Com um gesto rápido, indicou a Jairo que saísse. Vá pelos fundos. Volte em 1 hora. Quando Jairo desapareceu pela porta dos fundos do berçário,
Bianca ajeitou o cabelo e a roupa, compondo uma expressão de surpresa agradável. Fique aqui e não faça barulho, ordenou a Cecília em voz baixa. Se tentar algo, juro que será a última coisa que fará. Ela saiu para o corredor, fechando a porta do berçário atrás de si. Cecília pôde ouvir sua voz melosa, saudando Henrique, inventando alguma desculpa para estar acordada àquela hora. Com o coração acelerado, Cecília sabia que tinha apenas minutos antes que Bianca voltasse, possivelmente com Henrique. Precisava agir rápido. Colocando Helena gentilmente no berço, ela correu para a janela tentando abri-la. Estava travada. O sistema de segurança da mansão bloqueava todas as janelas após certo horário. Olhou ao redor desesperada, procurando algo que pudesse usar como arma, como escudo, como qualquer coisa. Seu olhar pousou novamente na fotografia de Gabriela. Por um segundo, pareceu que sua irmã sorria diretamente para ela, dando-lhe coragem. Decidida, Cecília pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Tiago. Entre em contato com a polícia agora. Mansão Albuquerque. Tentativa de homicídio em andamento. Em seguida, pegou Helena novamente no colo e posicionou-se de frente para a porta, aguardando o inevitável confronto. Não fugiria mais. Era hora da verdade vir à tona. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade para Cecília. Helena havia se acalmado em seus braços, como se sentisse a determinação da tia em protegê-la. Do corredor, vozes abafadas indicavam que Bianca e Henrique conversavam na sala principal. Não vou deixar que te machuquem, sussurrou Cecília para a sobrinha. A porta do berçário se abriu. Bianca entrou primeiro, seguida por Henrique, cujo rosto se transformou em uma máscara de choque. O que significa isso? Exclamou ele. Como você entrou aqui? Senhor Albuquerque, Cecília manteve a voz firme. Sei que parece uma invasão, mas precisava voltar para proteger Helena. Sua vida está em perigo. Bianca soltou uma risada forçada. Viu só? Ela está completamente desequilibrada. Coloque minha filha no berço, agora. Só depois que você me ouvir, insistiu Cecília. Tenho provas de que Bianca está envenenando Helena. Isso é absurdo, exclamou Bianca. Henrique, chame a segurança. Henrique hesitou, seu olhar alternando entre as duas mulheres. Que provas? Notei um odor estranho nas mamadeiras de Helena desde que cheguei. Quando ela começou a apresentar sintomas, levei uma amostra para análise. O resultado confirmou. Há uma substância tóxica no leite. Ela indicou o celular. E acabei de flagrá-la injetando algo em uma mamadeira. Apontou para a seringa parcialmente escondida no roupão de Bianca. Henrique focou na manga de Bianca. O que é isso? Bianca escondeu a mão. Apenas vitaminas que o pediatra receitou. Tem mais, continuou Cecília. Sua esposa Mariana era minha irmã. Um silêncio atordoante preencheu o quarto. O quê? Sussurrou Henrique. Gabriela Oliveira. Minha irmã desaparecida há 10 anos. De alguma forma, ela assumiu uma nova identidade como Mariana Costa. Cecília puxou a corrente com o pingente em forma de sol. Este colar. Mariana usava o complemento, a meia-lua. Éramos inseparáveis na infância. Os olhos de Henrique se arregalaram. A foto na parede, apontou Cecília. Ela está usando o colar lá. Bianca mudou de tática. Mesmo que fosse verdade, isso não prova nada sobre suas acusações. Explique isto, desafiou Cecília, mostrando o laudo laboratorial. Um agente tóxico nas mamadeiras, o mesmo encontrado neste produto. Ela apontou para um frasco no armário. Henrique pegou o frasco, suas mãos tremendo. Por que isso estaria aqui? Henrique, isso é ridículo, tentou Bianca. Ela está armando tudo. Bianca, vendo-se encurralada, jogou sua última carta. Mesmo que acredite nela, Helena é minha filha legalmente. O quê? Henrique virou-se bruscamente. Depois da internação de Mariana, eu cuidei da papelada. A certidão de nascimento de Helena me lista como mãe biológica por um erro administrativo. Você falsificou documentos oficiais? A campainha ecoou pela mansão. Um sorriso formou-se nos lábios de Bianca. Deve ser Jairo. Talvez seja a hora de encerrarmos esta discussão.
permanentemente. Dona Zilda apareceu na porta. Celso Henrique, é a polícia. E um rapaz chamado Tiago. Bianca entrou em pânico. Não os deixe entrar. Tarde demais, respondeu Zilda. Já os conduzi à sala. Vamos descer, disse Henrique. É hora de resolver isso. Não, exclamou Bianca, empurrando Henrique e correndo de volta ao berçário. Cecília a seguiu e a encontrou debruçada sobre o berço com a seringa. Afaste-se dela, gritou Cecília. Fique onde está, ordenou Bianca, apontando a seringa para a bebê. Mais um passo e será o último dela. Bianca, pelo amor de Deus, implorou Henrique. Sem Helena tudo seria perfeito. Eu seria sua única família, sua única herdeira. Ela soltou uma risada amarga. Essa criança sempre foi um lembrete dela. Coloque essa seringa no chão, pediu Henrique. Os policiais se aproximavam. Acabou, Bianca, disse Cecília suavemente. Bianca abaixou a seringa em direção a Helena. Cecília lançou-se à frente, agarrando seu pulso. As duas caíram no chão enquanto Henrique pegava Helena. Larguem as armas, ordenou o delegado, invadindo o berçário. Bianca se levantou, encurralada. Vocês não entendem. Eu fiz tudo por nós, Henrique. Largue a seringa, ordenou o delegado. Bianca tentou injetar o conteúdo em si mesma, mas foi desarmada a tempo e detida. Tiago abraçou Cecília. Você está bem? Todos se voltaram para Helena, estranhamente quieta nos braços do pai. Ela deve ter tomado a mamadeira envenenada, murmurou Cecília. Tiago, o antídoto? Ele preparou uma dose que Cecília administrou. Segundos depois, Helena abriu os olhos. Cecília abraçou a sobrinha, chorando de alívio. Ela vai ficar bem, garantiu Tiago. As investigações confirmaram tudo: os frascos de veneno, documentos falsificados e o cofre com a certidão adulterada. Jairo confessou após ser capturado. Na sala da mansão, iluminada pela luz da manhã, Cecília sentou-se com Henrique, que segurava Helena. Ainda não consigo acreditar, disse ele. Gabriela, sua irmã. Você tem o mesmo olhar dela. Encontrei mais informações, revelou Tiago dias depois. Gabriela sofreu amnésia após um acidente, mas começava a recuperar memórias. Ele entregou uma carta não enviada. Querida Cecília, dizia a carta, sonho com uma menina usando um colar com o sol. Minha irmã, você. Construiu uma vida como Mariana, mas algo falta. Quando Helena nasceu, jurei que contaria tudo a ela sobre sua tia Cecília. Espero que possamos nos reencontrar. Com amor, Gabriela. Ela lembrava, sussurrou Cecília, emocionada. 6 meses depois, no Parque Ibirapuera, os 4 formavam uma família sob o céu azul. A Fundação Gabriela Oliveira agora ajudava crianças em situação de risco. A mansão fora vendida e eles viviam em uma casa arejada próxima ao parque. Um dia, prometeu Cecília, a sobrinha, vou contar tudo sobre sua mãe, como ela era forte, como nos amava e como seu coração encontrou o caminho de volta para casa. O caderno azul repousava em casa, sua última página contendo apenas: o leite da verdade nunca azeda.